Amém. Que Deus, nós temos que crer no Senhor. Ele tudo fará, diz a palavra, né? Se nós cremos, Ele realiza o querer e o efetuar. Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Divo, eu penso igual a você. Nada desta terra nós levamos, corretinho. As coisas que nós possuímos aqui nessa terra é só para melhorar a nossa vida aqui. Da hora que partimos daqui, não levamos nada. A única coisa que nós vamos ter a salvação em Cristo Jesus, que é tudo. Não tem prêmio maior, não tem coisa maior, não tem sítio, não tem fazenda, não tem gado, não tem nada que supera isso. A vida eterna. Não tem. Em João 8,32 diz assim, eu só vou citar, vocês não precisam abrir não. Conhecereis a verdade vos libertará. Amados, nós precisamos conhecer a verdade da Bíblia, a palavra de Deus. Ela que é a verdade. E ela diz que ela nos libertará. Mas nós temos que querer conhecer. Porque tem gente que lê e talvez não se interessa pelo que lê. Eu leio a palavra de Deus como se fosse uma receita para algo na minha vida. Ela tem que servir para mim, depois para o irmão. E assim o irmão pode pensar, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por mim. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós e Ele andando juntos, vamos chegar lá. Amém? Então, é algo muito rico na palavra de Deus. Muito rico, muito maravilhoso. Eu louvo a Deus, né, porque nós teremos assim que tem que ser na nossa vida. Nós precisamos crer na palavra. Sem crer na palavra do Senhor, não conseguimos chegar a lugar nenhum. O Senhor tem que ser a nossa base. Logo nós vamos chegar ao verso onde eu quero ler a palavra de Deus. Aí tem outro verso que diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Tem muitas pessoas que, quando pensam em buscar o Senhor, já não conseguem mais achar. Quantas pessoas vão sem Cristo porque não conseguem mais achar o Senhor? Nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Amém? Irmãos, eu quero ler sobre a continuação desse sermão da montanha. Mateus capítulo 7. Eu quero me basear no verso 24 até o 27. Que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Quem está falando isso aqui é Jesus Cristo está falando isso. Não foi apóstolo, não foi ninguém, é Jesus. E desceu a chuva, decorreram o rio, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu,
compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, recorreram rios, e assopraram e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero voltar aqui para o verso. No capítulo 7, verso 1, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que você julga, você será julgado. Amados, nós temos que ter muito cuidado com isso, em julgar alguém. Isso é muito arriscado, é muito perigoso. Nós podemos ajudar, conversar, mas não julgar. Quem julga é o Senhor Jesus. Então, existe nesse capítulo 7, ele cita, isso vai além, mas eu quero só ler 2 versículos cada ponto dele. O 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, ao que bate se abre. Tudo que nós vemos na palavra de Deus compete a nós. Jesus deixou tudo determinado. Ele veio, consumou a obra dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Então, se eu buscar, se eu bater, eu vou encontrar Jesus, eu vou encontrar solução, eu vou encontrar algo bom para a minha vida, para a minha família, para os meus irmãos, aqueles que eu convivo com eles. Sempre eu vou ter algo bom para dizer a eles. Aí no verso 13 fala dos 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontram. Eu estou falando disso aqui, irmãos, para chegar lá nas 2 casas construídas. O Senhor falou sobre isso aí, depois ele chegou aonde falou das 2 casas construídas, uma na rocha e uma na areia. Aí, o verso 15, fala dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos. Quem tem que fazer isso por mim? O Lino? O Vanderlei? Não, eu. Essa palavra é para mim. Ela é para você. Acautelai-vos. Vão vir falsos lobos. Em veste de ovelha. Vão parecer com nós. Vai parecer comigo, com o Vanderlei, com o irmão Nagipa, com o irmão Lourenço, vai parecer com nós, mas são falsos, Nós precisamos crescer em Deus e ter discernimento para conhecer o lobo e a ovelha, o lobo e o ensinador. É fácil, às vezes não é. É preciso ter experiência, é preciso ter crescimento na vida.
É preciso andar com Jesus, orar todo o tempo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aí o verso 21. Quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, a nossa linguagem diz, eu falo rasgado, né? Rasgadamente. Abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que você tem feito? Você tem praticado o amor de Deus ou tem praticado iniquidade? Se eu fosse falar sobre iniquidade aqui, eu acharia uns 500 itens. O que se assemelha à iniquidade. Mas tem muita coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Porque daí nós vamos nos separando dessas coisas, da iniquidade. Na medida que você cresce, você vai deixando a iniquidade para o lado. Vai melhorando até ser varão perfeito. A Bíblia fala do varão perfeito. Nem nós conseguimos crer que vamos ser perfeitos. Mas a Bíblia fala do crescimento à estatura de varão perfeito. Então, ele vai dizer, não te conheço. Você pode ser crente aqui na terra, expulsar demônio, orar com alguém, pode ser o que você quiser. Mas se você praticar iniquidade no seu coraçãozinho, principalmente um irmão contra a igreja, você vai receber essa palavra do Senhor. Oh, meu irmão, infelizmente não te conheço. E eu acho que seria muito triste para alguém que viveu aqui na terra com um grande sonho de querer encontrar com o Senhor no dia da sua partida, no dia do seu último suspiro. Então nós precisamos ter cuidado, muito cuidado. A Bíblia fala de muitas coisas, nós precisamos exercer misericórdia, ter misericórdia dos outros. Às vezes não temos suficiente. Faz parte da nossa vida, a misericórdia. Chegamos nos 2 alicerces, que eu já li no início, vou ler de novo. Olha quantas coisas o Senhor nos falou nesse capítulo antes dos 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Quais estas minhas palavras? Principalmente as que eu li anteriormente. Eu só li 2, 3 versos de cada texto, mas ele é grande. Em casa nós podemos ler ele todo aqui, eu não posso ler porque vai tomar
Nosso tempo todo vai ir lá para meia-noite. Até meditar sobre o texto todo, entendeu? Mas olha, irmãos, por gentileza, leiam em casa todo o capítulo 7 de Mateus. Ele é muito interessante. Se nós conseguimos viver só esse capítulo na nossa vida, nós já podemos bater palma e dizer: estou no rumo certo. Preciso de pouca coisa a mais. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aonde você tem construído a sua casa? Aqui fala da família, fala da nossa vida individual, fala da igreja, aqui fala de tudo. Aí eu te pergunto, aonde você construiu a sua casa? Na rocha ou na areia? Quando tem batido o vento, esse vento, essas águas que ele fala ali, são as coisas do dia a dia na nossa vida. Às vezes lutas, às vezes problemas, lutas e problemas assemelham-se, mas existem vários tipos de problemas. Viu, irmã? É por isso que precisamos construir na rocha, para suportar esses momentos que a irmã está passando. Só em Jesus Cristo que podemos passar esses momentos. A nossa casa, a minha casa, a sua casa tem que estar construído na rocha. Aonde bate chuva, bate água, bate vento e ela não se mexe. É o homem e a mulher crescido em Deus. Deus formado na sua vida e na minha vida, que faz isso aí. Que faz a nossa casa ficar forte. Ai de nós se nós não tivéssemos Jesus Cristo. Eu e a Iracema, nós tivemos muitas lutas no passado. Graças a Deus hoje estamos bem. Não estou falando de lutas financeiras, não. Também. Mas nós tivemos muitas outras lutas na nossa vida. Lutas fortes. Mas graças a Deus que elas só serviram para trazer nós mais perto de Cristo. Mas quantas pessoas não pensam assim que nem nós pensamos? Quantas pessoas falam, esse Deus não tem nada para me oferecer, eu vou para o mundo. Outros se matam, achando que não tem mais jeito para a vida dele. Falta de Jesus Cristo na vida. Por isso que a nossa casa tem que estar construída na rocha. Ela fica inabalável. E essa rocha é Jesus Cristo. Que maravilha. Dorinha, fico feliz pela sua vida. Muito feliz. Eu sei que você está no Senhor, você estava em Cristo. Mas uma decisão mais séria, mais perto, para andar mais perto de alguém que quer acertar com Deus, é melhor. A Bíblia diz que é melhor dois do que um.
precisamos nos aquecer na igreja. As pessoas que podem nos apoiar, que podem nos dar o ombro, para nos escorar, para nos ajudar. Nós fizemos isso, né, Diva? Fizemos isso. E Deus tem honrado. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Não só eu não estou falando na nossa, na minha só não. Estou falando na nossa vida aqui, ao geral. Diva, Vanderlei, os irmãos mais velhos que eu conheci, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E vai fazer na sua que está chegando hoje, que chegou ontem, que chegou mês passado. Ele é o Deus da nossa salvação. Jamais podemos desanimar desse caminho, desta jornada. Não podemos nem cogitar isso. Esses dias um homem chegou perto de mim. Primeiro ele mandava textos bíblicos e vai daqui, vai dali. Um dia ele chegou perto de mim e ele falou assim: Luciano, eu não aguento mais, eu acho que eu vou pôr um fim na minha vida. Aí eu falei, e ele foi falando que a vida para ele não tinha mais jeito, que não tinha mais fundamento, que não sei o quê. Aí eu deixei ele falar, deixei ele chorar bastante. Chorar que eu falo é vomitar tudo que ele tinha para dizer para mim. Aí eu virei para ele e falei: você é um cristão? Ele falou: sou um cristão. Eu falei: então você nunca mais fala isso que você falou para mim. Falei: você trata de pedir perdão para seu Deus e o meu Deus, e nunca mais deixe isso passar pela sua cabeça de terminar com a sua vida. Não é atitude de cristão, falei para ele. Está vivo até hoje. Falou que realmente foi uma grande besteira que ele pensou na vida dele. Isso não resolve o problema. Não resolve. Nunca foi a solução alguém tirar a sua vida. Só foi embora daqui. E não sei eu acho que eu não posso julgar ninguém, não sei se aonde está. Uma vida que tira a sua própria vida, não sei. Segundo a Bíblia eu sei, mas eu não posso julgar ninguém. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, agora é o do contrário. Primeiro é aquele que cumpre, é como edificou na rocha. Aquele que edifica e não, aquele que não cumpre a palavra do Senhor é comparado como homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, e correndo rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, o que é mais honroso para mim e para você? É ser chamado de insensato ou de sábio, prudente? Prudente e sábio é a mesma coisa. É claro que é um homem prudente.
Seria horrível alguém dizer: você é um insensato. Ou o próprio Senhor Jesus, que nem ele falou aqui. Comparar nós como um insensato. Irmãos, então vamos, olha só. E todas as duas casas tinham uma comparação. E a mesma tempestade, a mesma água, a mesma chuva, o mesmo vento, mexeu com as duas casas, mas uma ficou em pé, a outra não. Então qual é a minha escolha, a sua escolha? É a rocha. É o Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser nossa escolha todo o tempo. Então o que significa rocha? É praticar a palavra de Deus e construir sua vida sempre nas coisas que discernem, que trazem discernimentos do Senhor Jesus. Quem que é o alicerce da família? O marido e a mulher. Esses são os alicerces da família. E se o marido e a mulher não tiver Cristo como prioridade, eles podem construir na areia. Não que a areia não preste. Até para construir o alicerce na rocha, nós precisamos de areia. Mas só que nós sabemos que a areia pura, ela não segura nada. Derrama uma lata de areia ali e joga um balde de água em cima, vê se ela fica dura ali. Ela desmancha. Então, vamos construir sobre a rocha. Quando uma pessoa constrói, ele faz os planos, não faz cálculos. Tem gente que compra o material tudo e deixa na casa e começa a construir a casa. E aí ele vai buscando aos poucos. Ele sabe que precisa de material. E assim é o pai de família e a mãe. O pai e a mãe, primeiro o pai, depois a mãe, segundo a hierarquia do Senhor Jesus, eles precisam trazer a família sobre a edificação do Senhor, na rocha. Se o pai constrói na rocha, o filho vai olhando. Ele pode até dizer: não, isso aí para mim ainda não tem valor, mas se construir na rocha vai ficar marcado nele. Um dia ele vai reconhecer. Então eu quero já encerrar dizendo para os irmãos: vale a pena construir a nossa casa, a nossa base na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?